Eu sou a Ana, Eu sou o André. somos os pais da Amélia e estamos literalmente à experiência. Autismo será com toda a certeza difícil de imaginar o que passará pela cabeça e pelo coração das famílias ao receberem o diagnóstico, a resposta que em muitos casos procuram ao longo de anos. E quando pensamos em autismo, continuamos a pensar em perguntas como: quando é que se percebe que há alguma coisa? Como é que isso se percebe? Quem é que nos pode ajudar a entender? E depois, o que fazemos? Muito muda, porque é claro que partimos sempre de um sítio de expectativa. Depois é preciso redesenhar e seguir em frente, porque depois da resposta só se quer agir, fazer, lutar e muda até o que não se espera que mude. Tudo é colocado à prova, inclusivamente as relações, as pessoas que nos rodeiam. Hoje já sabemos um bocadinho mais, já entendemos um bocadinho melhor o que significa, mas estamos longe de perceber realmente todos os impactos, todas as dimensões, todos os desafios até. E a verdadeira empatia depende disso. Não falamos de pena, falamos de sermos capazes de olhar a diferença nos olhos, de não desviar o olhar, de não termos medo de dizer os nomes e de fazermos realmente parte das novas respostas a que estas famílias têm direito, claro. Compreendemos isso ao nos cruzarmos na nossa vida com pessoas que nos deram o privilégio de aprendermos isso, que não basta acharmos que sabemos e que é bom ouvirmos, pessoas que sem dúvida nos inspiram a tentarmos ser melhores pais. Falo de uma amiga muito especial, neste caso, que mesmo ela sabendo que os meus dramas são coisas normais, passageiras, tem sempre colo para mim, tem sempre uma palavra, um abraço e conversa comigo como se o meu problema fosse o maior do mundo. E só no fim é que sim, eu me apercebo do que estou a fazer, mas está sempre tudo bem. Resumindo, falo de uma amiga e de uma mulher que admiro muito e que, além de maturar, ainda me traz marmelada feita. Imaginem. Que sorte a nossa nos cruzarmos com quem, não é com quem nos traz marmelada, mas tragam, como é óbvio, é boa, sim senhora. Mas referia-me à sorte de termos pessoas que nos enriquecem e que nos fazem perceber o que gostávamos de deixar à Amélia, o cuidado com os outros. Esta tal empatia, sabem? Esta tal coisa de tentar sempre ouvir, conhecer e compreender, ganhamos todos. E foi por isso que quisemos conversar com a Andreia dos Santos Luís, autora da página Autismo e Depois. A força, a energia, a beleza desta conversa esgota as nossas palavras para apresentar. Falamos de uma família numerosa, onde o autismo é apenas, reforçam, uma característica de um dos seus filhos, o Salvador. Assim se descrevem. E, depois de conversarmos, mais uma vez não restam dúvidas. Que privilégio nosso podermos cruzar-nos com estas pessoas e ouvi-las. Autismo e Depois. Pois bem, este é o nome da página da nossa convidada de hoje, Andreia dos Santos Luís. Eu vou recorrer aqui à minha cábula para vos falar um bocadinho desta página. Peripécias da vida agitada, barulhenta e caótica desta família numerosa, onde o autismo é apenas, reforço, apenas, uma característica do nosso filho, Salvador. Querida Andreia, e é por aqui que começamos. Obrigada por esta partilha tão generosa, por esta forma de estar e de ajudar outros a estarem bem com isto que é apenas e só uma característica do vosso filho. Por isso, muito, muito obrigada por esta partilha muito generosa. Obrigada eu pelo vosso convite. É sempre um privilégio poder falar um bocadinho sobre a minha família, falar sobre estas questões ligadas ao meu filho e pronto, no fundo, que é apenas uma característica dele, mas que nós lidamos com a maior das normalidades cá por casa. E André, eu começo por fazer a primeira pergunta, que é: como é que contariam a história da vossa família? Olha, a nossa história começou de uma forma muito engraçada, que provavelmente há várias histórias que também começam assim desta maneira, mas a nossa começou com a venda do meu carro. Eu era, na altura, consultor comercial, agora neste momento está como chefe de vendas, e eu queria vender o meu carro, ele precisava de comprar também e vender outros, pronto, e então foi assim que nos conhecemos. Depois, tudo foi acontecendo muito rapidamente e acho que um bocadinho sem pensarmos, na verdade, as coisas foram acontecendo. O desejo de termos o nosso primeiro filho era muito grande, apesar de estarmos juntos há muito pouco tempo. O Helder era mais velho do que eu, era e é mais velho do que eu, 7 anos, e portanto, para mim já se punha essa vontade de ser mãe. Eu tinha 26 anos na altura, o Helder tinha 33, e portanto já se punha esse desejo, e tomámos essa decisão e pronto. E então,
depois, como foi tudo acontecendo assim, umas coisas atrás das outras, os filhos também foram aparecendo assim, um bocadinho em catadupa. Não foi forçosamente, mas foi um bocadinho também porque depois de descobrirmos, ou um bocadinho antes de descobrirmos a questão do Salvador, que nos fez também ter essa vontade, de ter, ou a mim mais, ter mais filhos depois do Salvador. E assim, resumidamente, a nossa história passa muito à volta do amor. E acho que é assim o resumo. Perguntam-me em 3 palavras ou em 2 palavras, eu resumo a uma. É essa, amor. Porque desde o início, pronto, que fomos construindo a nossa vida e construindo a nossa família sempre cimentados nesse alicerce máximo, não é? Que é o amor e que continua a estar presente e a fazer-nos sempre, a dar-nos força para querermos sempre mais e melhor para todos. E depois desta caminhada, que família é que se sentem hoje? Como é que diriam que se sentem hoje? E já agora, uma daquelas dúvidas de pais de uma só. Como é o dia a dia? Porque nós com uma só, nós às vezes pensamos, não, não vamos conseguir fazer tudo, é impossível. Como é com mais do que uma, ou seja, neste caso, com 4? Com 4. Então, hoje nós não somos a mesma família que iniciámos, não é? De 2. Tínhamos muitos sonhos e continuamos a ter, mas tudo muito com os pés assentes na terra e, portanto, acho que dessa forma continuamos exatamente iguais. Um, e somos muito mais ricos, muito mais preenchidos, muito mais felizes, e realizados com estes nossos filhos, pronto, e com a vida que temos neste momento. Enquanto família, acho que é um bocadinho isso também que nos define e o amor, não é? Sempre a permanecer. Entre nós e entre os nossos filhos e os nossos filhos connosco e entre eles. Um, e qual é que era a outra O pergunta? dia a Como é que era dia. a logística? A logística. Olha, a logística, eu acho que eu não sou a mesma mãe do que era com um filho, também não com 2. Eu acho que a partir do terceiro filho muda substancialmente toda a nossa logística. E quanto mais filhos nós temos, mais capacidade de organização também temos. Portanto, eu lembro-me quando tinha o Salvador e também, se calhar naquela fase, por algumas características dele, mas ainda em recém-nascido e muito bebê, quando nós queríamos sair de casa, meu Deus, era um inferno. Eu levava a casa inteira, levava não sei quantos pacotes de fraldas, não era 2 ou 3 fraldas, era Parecia que pacotes. não havia do outro lado. Não Nunca havia havia. as fraldas. Nunca, nunca havia. E cremes, e depois mais não sei quantos biberons, porque ele mamava e também bebia biberon, e não sei quantas mudas de roupa, como se fôssemos até à China, não é? E não houvesse cá, ou lá, não houvesse roupa à venda. Portanto, eu lembro-me dessa altura e pensava, bem, epá, isto é terrível, como é que eu vou conseguir ter. E pá, pronto, as coisas foram acontecendo, os filhos foram aparecendo e nós, inevitavelmente, também começamos a descomplicar, que é uma das coisas que eu acho que é também fundamental quando temos muitos filhos. Há coisas que relativizamos, pronto, e que passamos a dar menos importância porque, na verdade, não tem importância nenhuma, não é? Tem a importância que nós lhes queremos dar tudo na vida. Mas relativamente a essas coisas da logística familiar, eu acho que também é um bocadinho por aí. E depois é a organização, o poder da organização. As rotinas, as coisas muito fixas, pronto, o Salvador nesse aspecto também nos ajuda muito, porque aprendemos com ele que as rotinas para ele são muito essenciais. Ele precisa daquilo para estar balizado, para estar calmo e estruturado. Portanto, as minhas filhas e nós, enquanto pais, também acabamos por entrar na onda da rotina e da rotina como uma coisa positiva, não é a rotina, porque ele também tem algumas questões que, que implicam mais com a nossa rotina e da dinâmica familiar, no sentido um bocadinho menos alegre e menos harmonioso. Mas relativamente às rotinas que são base para todas as pessoas, que é o almoço, o ir para a cama, quando se tem filhos pequeninos, nisso ele também nos ajuda muito. Por exemplo, os meus filhos agora está tudo acordado porque amanhã não vão haver, não vai haver aulas, mas em tempos de escola normal, eles vão todos para a cama às 7h30 da tarde. 7h30 da tarde é a hora que a maior parte dos pais está, se calhar, a ir buscar os miúdos às creches e aos colégios para vir para casa. E, portanto, nesse aspecto,
eles, para além de serem os privilegiados porque não têm a tempo inteiro, também acabam por, uns com os outros, como vem o irmão, que tem religiosamente às 7 horas, janta, 7 e um quarto está na cama, elas depois têm ali aquela margem, ok, o mano já foi, nós vamos, e às vezes, agora até me custa muito, como está dia, e calor, mas elas vêm-no a ir, e se eu disser, é hora de ir para a cama, elas vão, pronto, e vão tranquilamente. Pronto, é uma questão de organização, eu acho, mais por aí. Falaste agora muito e bem na rotina. Mas a minha pergunta vai exatamente ao contrário, que é, enquanto casal, e até para continuarem a cultivar esse amor tão bonito que falas, desculpa, como é que se falta a rotina? Como é que se quebra a rotina enquanto casal com 4 filhos? Olha, nós, e brincamos muitas vezes isto em conversas com os nossos amigos, não é? Porque é tema, não é? Como é que nós nos encontramos? E pronto, é assim, ter muitos filhos ou ter 4 filhos não significa que nos encontremos muito, não é? Pronto, porque para as coisas acontecerem não precisa ser uma quantidade enorme. E então, e brincamos muito com esse tema, e para fugir um bocadinho à rotina, nós temos, graças a Deus, um suporte familiar que nos permite pedirmos um socorro e distribuirmos os miúdos mais ou menos, ou cá em casa, ficar com alguém, ou levar para casa das tias, ou da minha sogra, ou da minha mãe, e temos conseguido assim ganhar alguma lufada de ar fresco sempre que temos necessidade, e pronto, e fugimos os dois. E nós, em específico, estamos muito a andar de moto e somos sportinguistas, portanto, o ir à bola, que é uma coisa que eu também já fazia antes de conhecer o Hélder e vice-versa, ele a mesma coisa. Portanto, acabamos por juntar uma coisa que é muito prazerosa para nós e já era, juntando, aliando à parte da mota, e vamos os dois dar uma volta até Alvalade e pronto, e aliviamos um bocadinho a cabeça. Fins de semana também é possível. Não conseguimos ainda fazer, por exemplo, semanas. Por exemplo, uma semana fora, para nós ainda não conseguimos nem sequer tentar fazer isso, porque temos sempre que receio que o Salvador ressinta muito e estar a ir uma semana aqui para perto também não nos faz muito sentido, porque Ah, acabamos por estar sempre ligados à sim. realidade toda. Uhum. Desligar totalmente também nos inquieta, porque ficamos sempre a pensar se acontece alguma coisa. Quer dizer, eu acho que no geral toda a gente pensa isso, Sim, claro que sim, claro que sim. mas relativamente a ele, a parte da descompensação motor e emocional dele pode-se agravar, e então depois nós também ficamos um bocadinho mais preocupados com o Ansiosos. regresso. E então Ah, assim vamos fazendo o que dá. E tem dado e tem sido ótimo. Tudo o que aproveitamos, vamos saindo, ou às vezes alguns bocadinhos à noite que a minha mãe fica aqui, ou a minha sogra, nós saímos logo, ou sozinhos, ou com as mais velhas. Andreia, eu vou pegar em algo que tu disseste que me faz todo sentido. Na verdade, nós ficamos sempre um bocadinho ansiosos quando saímos e os deixamos. Mesmo como tu dizes, seja só para ir dar uma volta. Claro que há sempre aquela coisa do, bem, pode acontecer alguma coisa. E disseste que com o Salvador é claro que acabam por pensar um bocadinho mais. E a minha pergunta era se tu sentes que o desafio do autismo marcou pela diferença o desafio que enfrentaram com as outras filhas, se foi realmente uma experiência muito distinta. Enquanto pais, Sim. inicialmente nós não tivemos o diagnóstico do Salvador logo, portanto, só assim resumindo, nós tivemos o diagnóstico do Salvador só quando ele tinha 3 anos, e portanto a Benedita, que é a segunda filha, já veio, ou melhor, ela nasceu antes de termos o diagnóstico, ela nasceu e o diagnóstico dele foi para aí um mês depois. E portanto nós nessa altura não sabíamos e vivemos ali aquelas primeiras fases com ele, que foram muito intensas, e ele chorava muito, bolsava muito, depois não estava a cumprir as etapas todas do desenvolvimento padrão. Depois, além disso, também tinha estrabismo divergente, foi acompanhado pela oftalmologia, o perímetro cefálico aumentado, neurocirurgia, enfim, uma série de especialidades que fomos tendo. E tinha sempre muitas infecções respiratórias também, inclusivamente teve internado com pneumonia, e isso também mexeu muito connosco. Depois a Benedita surgiu. Eu fiquei grávida da Benedita porque eu sempre dava sinais e sempre apontava aquilo que eu achava que havia de diferente,
e toda a gente à minha volta desvalorizava tudo o que eu dizia e que eram coisas da minha cabeça, também pela minha profissão, e que eu só via era doenças e só via coisas más, e portanto ele falava e ele tinha comportamentos normais e não havia nada com ele. E eu pensei, pronto, então está aqui a resposta, vou ter outro bebé, porque então vou ter que me focar noutra criança para poder ter, poder deixá-lo correr, deixá-lo fazer, deixá-lo cair, para ele poder crescer. Porque, na verdade, então, o desenvolvimento dele poderia estar afetado por minha causa. E então a Benedita veio, e isto para contextualizar na pergunta que vocês me colocaram, a Benedita veio com tudo e veio mostrar-nos que todas as etapas até podiam ser cumpridas antes daquilo que está estipulado. E portanto a Benedita fez tudo antes do que devia ter acontecido. Pronto. Quer dizer, antes do padrão, não é do que devia ter acontecido, é antes do padrão. E foi muito engraçado porque tudo o que nós tínhamos vivido com o Salvador, que a nós nos parecia dentro da normalidade, a mim com algumas questões, a Benedita trouxe-nos uma lufada de ar fresco, de facilidade de fazer tudo. Quer dizer, havia preocupação também, porque ela não deixava de ser um bebê, mas havia coisas que eu percebia que ela entendia e que ele não entendia. Ou, por exemplo, quando eu lhe ralhava, ele riscava a parede. Todas as crianças riscam a parede em determinada altura da sua vida. O Salvador riscava a parede, mas uma diferença, por exemplo, assim, muito grande, era que ele riscava a parede, eu ralhava com ele e dizia-lhe: Salvador, não podes riscar a parede. Tirava-lhe a caneta e ele ia buscar outra coisa qualquer até que encontrou chaves e, segundos a seguir, riscava a parede de novo. Salvador, não podes riscar a parede. A sensação que eu tinha, e às vezes descrevia isto muitas vezes aos médicos, era que ele tinha a memória do Nemo não, da Dory, a amiga do Nemo, que dizia uma coisa e passado 3 segundos já se esquecia do que tinha dito. E ele era assim. Nós ralhávamos, repreendíamos e passado 2 segundos ele fazia tudo igual. Assim, mas será que ele não está a entender o que eu estou a dizer? Eu ficava com muitas dúvidas, porque depois ele também não verbalizava e fazia tudo outra vez. Havia alturas até que o Helder até me dizia: Poxa, parece que ele está a gozar. Porque ele era tão pequenino e nós não percebíamos o que é que se passava. Quer dizer, eu sabia que havia alguma coisa, mas na verdade eu também não tinha, eu não sabia o que era, não tinha um nome para aquilo. Pronto, apesar de ter estudado enfermagem, no nosso curso as coisas são todas muito superficiais e a parte da saúde mental muito menos, não é? Muito menos é abordada, são só aquelas coisas mais marcantes. O autismo na altura também não era assim tão falado como é neste momento, graças a Deus, agora, né? Ahm, mas a Benedita trouxe-nos essa lufada de ar fresco. Como nós só tivemos o diagnóstico naquela altura, ainda estávamos a viver tudo assim num grande turbilhão. A Terezinha nasceu, ou eu fiquei grávida da Terezinha, ela nasceu quando tivemos o resultado dos testes genéticos do Salvador. E eu estava grávida dela quando ia saber os testes e pronto, ele não tinha nada a nível genético e a médica geneticista descansou-me e disse: Não há problema nenhum, a única coisa é que as hipóteses são exatamente iguais, que ela tenha exatamente iguais ao acaso que aconteceu com o Salvador, pode acontecer com ela ou com qualquer outro filho. A segunda filha não tinha nada, aparentemente não tem nada em nível do desenvolvimento, portanto esta pode ter ou não. Pronto, e nós continuámos com a gravidez e decorreu tudo dentro da normalidade. Claro que depois estamos sempre ali em suspenso, até aos 2 anos, sempre naquele limbo de vamos ver tudo, quer dizer, eu mais, o Helder vive as coisas um bocadinho mais descontraídamente, porque ele não é nada apologista de futurologias nem nada disso, mas eu que também sou da área da saúde e que tenho também estado mais dedicada a 100% com os miúdos, vivo as coisas de outra forma e mais intensamente, mais preocupada com, não é que ele não se preocupe, mas eu Claro. vivo no momento e preocupada um bocadinho mais com essas questões. E pronto, depois cada uma delas foi acrescentando sempre, passando essas etapas todas, a Mariazinha agora já tem 3 anos, a mais pequenina, e todas foram acrescentando sempre coisas positivas e na verdade, imaginando-me, que horror, bater na madeira, mas imaginando-me que o Salvador não pertencia à nossa família e que nós só tínhamos, era tudo muito mais fácil, tendo em conta as características específicas dele e que eu vejo que os outros pais
conseguem fazer e que nós não conseguimos, mas ainda assim, com tudo o que são as limitações que ele tem, eu acho que nós conseguimos fazer um mundo com ele, e ele vai connosco para todo o lado. Claro que nós respeitamos as características, respeitamos os timings, tentamos cumprir ao máximo com aquilo que achamos que não lhe vai desencadear nenhuma crise, tentamos poupá-lo, mas também os pomos, também o levamos, também o mostramos, também apresentamos e também queremos que as pessoas estejam em contacto com ele, porque quanto mais ele estiver em contacto com os outros e os outros com ele, menos esta questão da inclusão e da diversidade que existe se vai colocar, porque o meu sonho, o meu objetivo de vida é um bocadinho esse, é que um dia se deixe de falar de inclusão porque todos temos o nosso lugar. Exatamente. Se eu sou diferente de vocês, porque é que não havemos de aceitar uma criança que tem características diferentes da nossa? Porque tem características mais diferentes, ou porque ele não tem os olhos verdes, ok, é diferente de mim. Mas isso é importante até que nível? Ele balança os braços. Qual é o problema? Então, eu acho que o caminho tem que ser este, e ainda assim nós fazemos as coisas todas com muita leveza e com muita descontração. Pensamos sempre nos prós e nos contras, e eu acho que aí é a grande diferença na parte da facilidade com que eu estava a falar. Tem a ver, esta facilidade tem a ver mais com as decisões constantes que nós temos que tomar e a forma de pensarmos e anteciparmos tudo, porque uma ida ao parque não pode ser só uma ida ao parque. Por exemplo, nós temos convites para estarmos com outras famílias e nós temos um grupinho de mães muito porreirinho, que estamos todos muito juntos, mas eu vou dependendo daquilo que eu acho que pode ser proveitoso para ele e para os outros, para as minhas outras filhas. E avalio sempre tudo muito bem para tentar perceber, ok, então aqui é esta situação podemos ir, àquela situação se calhar não é tão fácil ir porque ele vai estar num ambiente mais estranho. Pronto, e tentamos contornar as coisas de outra forma. Não vamos tanto para fora, recebemos muito mais os nossos amigos e as pessoas que querem estar connosco. Pronto, e portanto eu acho que a leveza da nossa família, a leveza da nossa família, tendo em conta as características do Salvador e das minhas filhas, tem a ver um bocadinho com isto, porque a Maria também é bebé e há coisas que eu também não a posso levar, não é? Portanto, acho que é um bocadinho por aí, é entendermos cada um com a sua especificidade. Pronto, ponto, acho que é por aí. André, eu tinha aqui uma dúvida, até porque alguém pode nos estar a ouvir e a passar pela mesma Uhum. situação. O que é que se segue ao diagnóstico? Ou seja, o que é que se faz, o que é que se pensa e o que é que se sente? Olha, fala-se muito do luto do filho idealizado. Ahm, no meu caso, eu não tinha o filho idealizado, eu queria um filho só, não, não pensava muito nisso, acho que não perdia muito tempo com essa questão. Mas a maior parte das pessoas imagina e sonha, ai, o meu Uhum. filho vai ser assim, ou vai ser assado, ou vai ter esta profissão, ou vai ter aquela, pois pensa sempre, ou olha-se para a criança e olha, tem este perfil, tem aquele perfil. Eu, na verdade, não tinha nenhuma, não, pensava só que queria ser mãe, pronto, e ter um filho. E, portanto, isso não aconteceu. À medida que as coisas foram evoluindo com o Salvador e nestas questões do desenvolvimento, nós fomos vivendo as coisas com tanta, ai, agora estava a falar a palavra, não era intensidade, mas umas coisas em catadupa. Velocidade. Sim, tudo tão seguido que acho que nem tivemos tempo de processar a nível do tempo essa questão do filho idealizado, nem eu nem o Helder. A questão foi mesmo no diagnóstico, até lá chegarmos, que as minhas dúvidas, as minhas ansiedades eram sempre as de paranoia, de ver doenças e ver sempre situações que não estavam a acontecer e que eu é que via. Depois, quando tivemos o diagnóstico, ele para mim foi, ok, afinal eu tinha razão, afinal eu sabia que se passava alguma coisa, o meu filho tinha alguma coisa, e foi arregaçar as mangas e é para ontem, vamos fazer tudo já. Com o Helder foi um bocadinho diferente porque ele não é da área da saúde, né, como já tinha dito antes, e eu acho que depois, e se calhar por culpa minha,
A tendência que os profissionais de saúde têm em falar comigo é grande, e falar comigo em termos técnicos. Claro. E, portanto, eu entendo tudo à velocidade que as pessoas falam, e o Helder tem mais dificuldade porque não é a área dele, né? Se me falassem de carros, eu ia ter a mesma dificuldade. Ou dos motores dos carros, para mim ia ser chinês e também ia ter precisar de algum tempo para processar. E com o Helder passou-se um bocado isso. Ao fim de algum tempo nós conseguimos conversar sobre esse tema do tempo que demorámos cada um a aceitar, e, e ele depois conseguiu-me explicar que não teve a ver com a aceitação do filho, teve a ver, ou do filho, ou daquela questão, teve a ver com o não perceber o que é que aquilo implicava para a vida dele. Portanto, quando o médico disse ele tem perturbação do espectro do autismo, ele nem se focou naquilo, porque ele só entendia que ele tinha perturbação da linguagem, que é uma coisa fácil de entender, e que tinha hiperatividade. Pronto. E aí ele, ok, está tudo bem. Agora, a parte do autismo ele não entendia. Mas também, naquela fase inicial, como eu achei que ele estava em recusa, eu sempre que eu tentava abordar aquele tema, ele fugia e retraía-se. Então, eu achei que ele estava em negação naquele processo da parte do autismo, mas não, ele só não percebeu. Pronto, e então, depois, mais tarde, meses mais tarde, é que conseguimos eu perceber o que é que ele estava a sentir e ele perceber que eu não queria impingir nada, eu só queria lhe explicar. Pronto. E nessa fase, o que é que se pensa? Eu pronto, não posso falar pelo Helder, e tenho pena que ele agora não possa estar aqui para tomar conta das crianças, porque ele também vos daria um testemunho muito interessante nesse sentido. Mas em relação a mim, a única coisa que eu pensei, e eu processei tudo naquele momento daquela consulta e na nossa ida, os três de mãos dadas até ao carro, foi que eu tenho muita coisa para fazer, vamos fazer acontecer e tem que ser tudo já. Pronto, e depois entramos na loucura das terapias e da intensidade de trabalho, e tudo era trabalho, e vamos trabalhar, e vamos fazer, e vamos estimular, e estimular, e estimular, e estimular. A verdade é que, pronto, que o Salvador, neste momento, está um menino completamente diferente do que era quando tinha 3 anos e quando foi diagnosticado. Mas, na verdade, se nós olharmos para todas as crianças, com 3 anos não são iguais a crianças que têm 11, não é? Pronto. Portanto, eu acredito que a forma e o estadio em que ele está de desenvolvimento se deva muito ao nosso trabalho, à nossa intensidade, ao nosso estímulo, a tudo isso, mas também ao crescimento dele, não é? Pronto. E às pessoas que o foram acompanhando e tudo mais. E esse caminho tem sido muito interessante, e olhando para trás, às vezes falamos isso os dois, quando estamos sozinhos, não é? Olhando para trás, ficamos super orgulhosos do caminho que temos feito, porque conseguimos construir a nossa família, e às vezes até brincamos, bolas, eu sempre me imaginei com muitos filhos, mas o Helder não. E então, e até às vezes os nossos amigos à volta, e pessoas que me encontram do tempo da faculdade, e riem-se, tu com 4 filhos, como é que é possível? E para o Helder, eu nunca te imaginei, seres pai, quando mais com 4 filhos. E é muito engraçado, porque realmente as expectativas que nós também temos do outro, e nós olhando para trás, mesmo nós próprios, não é? Das expectativas que tínhamos em relação a nós e daquilo que sonhávamos quando éramos mais novinhos, e agora não somos velhos, mas pronto, olhando para trás do tempo em que estávamos na escola e tudo, eu e o Helder orgulhamos-nos muito da família que construímos, e especialmente neste momento de podermos ser inspiração para outras pessoas. É uma coisa que nos deixa às vezes ainda um bocadinho, ai, mas inspiração, ficamos assim um bocado nervosos com a situação, porque na verdade tudo o que fazemos não é para inspirar ninguém, não é, não, isto é a nossa vida, é o que eu costumo dizer. As pessoas dizem, parabéns, sim, fica assim um bocado nervosa e tal. Parabéns do quê? Ok, somos inspiração. Pronto, está bem, mas isto é a realidade, é o que se passa no dia a dia, é a nossa vida, é o nosso viver, é as nossas coisas. Não, isto não, para nós não tem nada de especial, é aquilo que somos. Olha, querida Andreia, deixa-me que te diga, tem mesmo muito, muito especial. E deixa-me pegar numa coisa que tu disseste, porque quando estamos a pensar nestas conversas, é como tu disseste, passam-nos muitas dúvidas pela cabeça, e obrigada por nos teres dado este espaço de perguntem. Não pensem, perguntem o que tiverem a perguntar. E há uma coisa que realmente me inquieta, que é,
tu falaste da vida depois do diagnóstico e de pensarem, tenho tanto para fazer. Sente-se a vida como uma contínua luta, ou seja, como tu disseste, tenho sempre de ponderar a minha decisão, o que é o melhor, o que é o pior, o que é que pode suscitar alguma coisa, o que é que eu posso fazer para criar uma situação que pode ter impactos positivos. É uma luta constante. Olha, eu não tenho, ou melhor, quando eu digo falem abertamente sobre tudo, e não tenho nenhuma questão até com as palavras, mas para mim, por exemplo, luta significa-me sempre alguma coisa muito árdua, muito física, muito confronto, e eu não sou assim. Nós não Obrigada, somos querida assim. Andreia. Desculpa. Olha, mas é Não, verdade, tens toda a razão, tens toda a razão, Ana, não, tens não, toda a não, razão. Mas não tem de ser isto, não tem mesmo de ser, não tem de ser uma coisa não, pesada. mas sim, luta no, no sentido de trabalho, sim. Luta no sentido de gladiador, não. Não é essa a nossa postura. E eu não a entendi, atenção que eu não entendi a tua pergunta Claro, como luta de claro, gladiador. claro. Não entendi assim. Mas é comum as pessoas acharem que somos uns grandes guerreiros e que somos uns lutadores de levar tudo à frente. Nós, enquanto família, não somos assim. Não é essa a minha postura. E essa palavra é muitas vezes até associada à parte escolar, à escola. Ai, estamos sempre em luta, a luta com a escola, a luta com o desfraude, a luta com. Epá, para mim, não, não, eu sou parceira. Eu gosto de fazer parcerias de, ok, a escola precisa do quê? Precisa de que eu apoie mais, precisa que eu vá lá, precisa que eu explique alguma coisa, o que é que precisam, para fazer um trabalho. Então, vocês que começam uma parte, eu complemento outra. É sempre numa de troca e nunca de confronto. Eu sou sempre uma aliada em tudo, nunca em termos eu percebo a tua questão e é uma questão que me colocam muito. Em termos de trabalho, sim, nós temos que fazer, e inicialmente essa também foi sempre a minha postura, arregaçar as mangas e vamos fazer acontecer. Pronto, vai ter que ser para ontem. À medida que o tempo vai passando, tu vais ganhando algum calo e vais percebendo que, e no caso do meu filho, aquilo que era demais em termos de intensidade de estímulo, de terapias, de tudo aquilo que nós achávamos que, ok, ai, há isto, é esta novidade, então vamos fazer, vamos. E depois comecei a vê-lo a decair não no sentido de regressão, mas de cansaço. E então, à medida que o tempo ia passando, eu notava o meu filho mais triste, sem sorrir, chegar a casa exausto, completamente exausto, porque é fácil nós conseguirmos pensar neste sentido. Eles estão na escola, qualquer criança, estão na escola aquelas 8 horas, ou o tempo que é estipulado para estarem na escola, saem da escola e vão para as atividades. Vão das atividades, vêm para casa e os pais pedem, agora vais fazer isto, agora vais fazer aquilo, agora vais fazer não sei o quê, agora vem os trabalhos de casa e agora vais isto. Para o Salvador, não só era o estímulo da escola de e o que é isto? E ainda mais ele é não verbal, portanto, o processamento, agora neste momento ele já é verbal. E hoje, grande novidade, vou-vos dizer em primeira mão, quase a chorar de coração. O meu filho leu uma frase que eu estava a escrever no telemóvel. Ele estava ao meu lado, olhou e leu. E eu, até a minha filha pôs aos saltos no coisa. A sério, mãe, ele está a ler, mostra que ele está a ler. E ele estava a ler uma frase. E Uau. olha, fiquei tão contente. Olha, foi o dia. Fez o dia todo. E então, imagina, eles na escola pedem e isto, e isto, e isto, e lê, e qual é esta palavra, e aquela letra, e P com A, e P com T, e P com não sei o quê. Danana. Chega ao fim do dia, terapias. Sai da escola, vai para as terapias. Nas terapias, vamos estimular isto, vamos estimular aquilo. Nananana. Chega a casa e depois ainda leva com a mãe. Pronto. Com a mãe de agora fazes isto, agora vais pôr a mesa e qual é que é o garfo e o faca e o coisa e faca começa por que letra e não, é tudo em estímulo, tudo em estímulo, né? E agora metes esse prato do lado direito
e a faca é do lado esquerdo, estou a dizer tudo ao calhas, mas agora o copo virado para baixo, porque isto são tudo conceitos que ele tem que aprender. Pronto, ele tem 11 anos e isto não aconteceu agora, isto acontece ao longo do tempo. E foi nesse processo do ao longo do tempo que fomos percebendo que aquilo que era o ontem, do correr, 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 correr para fazer para o ontem, estava a cansá-lo em demasia. E quando começámos a abrandar, a reduzir as terapias, a perceber que o que estava a ser hum, demais e que nós achávamos que era ótimo, para ele estava a ser de menos, muito de menos. E começámos a reduzir e começámos a perceber que ele estava muito mais feliz, muito mais contente, que nos mostrava muito mais coisas. E depois, eu, enquanto mãe, e o Helder a mesma coisa, mas eu mais ligada com a escola e com os terapeutas, aquilo que eu peço sempre é que lhe deem tempo. E, portanto, esta correria desalmada para ontem passou a ser ele tem a vida toda. E ele tem a vida toda, e eu, enquanto cá estiver, também hei de ter para o acompanhar e para estar e para fazermos acontecer. E peço sempre, por favor, tive uma reunião até a semana passada na escola, com professoras novas que vão estar com ele, e é o meu apelo sempre em parceria, em união, é que peçam-me tudo o que precisem, peçam-me para trabalhar, peçam-me para fazer coisas com ele, usem-me, usem-nos, porque para mim faz sentido dessa forma. E, acima de tudo, deem-lhe tempo. Deem-lhe o tempo que ele precisa, porque ele mostra, o meu filho lia algumas palavras que reconhecia. Começou há semanas a ler placas identificativas na rua, e é uma festa quando passamos em algum sítio e ele começa a ler. Pá, começou há semanas também a responder assim ou não. Nós perguntávamos: queres o jogo? E ele diz, quando era não, ele ficava calado. Se quisesse, ele dizia sim. Se fosse que ele não queria o jogo, ele ficava quieto, repetia o jogo, mas queres o jogo? Ele, o jogo, o jogo. Eu já percebia que era não a resposta, não é? Mas agora nós perguntamos: queres o jogo? E ele já sabe dizer ou sim ou não. Então começou a dizer não, diz muito rápido e assim abana a cabeça, não. Mas diz, e ele é tão querido, é tão fofo, ele tem 11 anos, é um homenzinho, mas é a coisa mais deliciosa, é a coisa mais deliciosa de ver, é aqueles gestos dele de resposta, de tudo aquilo que a gente esperou este tempo todo, mas porque soubemos esperar, porque soubemos dar-lhe tempo, dar-lhe espaço, e é isso que eu peço aos outros. Se quiserem estar na nossa vida, têm que lhe dar tempo. E se quiserem permanecer, ainda mais tempo vão ter que lhe dar, porque vão perceber a evolução que ele tem. E já há muita gente que está próxima de nós e que novos amigos e tudo que tudo isto até das redes sociais nos tem dado, que vê a evolução dele, até em curtos espaços de tempo. Pá, e é maravilhoso. Com toda a intensidade que nós vivemos as coisas, com todo o trabalho que temos, com toda a simbiose que temos que ter com todas as pessoas, com toda a logística que temos de definir todos os caminhos, todos os passos para ver se não, pronto, se as coisas correm mesmo sempre todas bem, tem sido um caminho estrondoso. André, eu costumo pensar, eu só, como sabem, nós só temos a Amélia, e eu costumo pensar muitas vezes que é, se tivermos mais um filho, como é que eu divido a atenção, como é que eu divido o Tempo, a tempo, como é que eu dedicação. divido tudo. E agora penso em ti e em vocês, o vosso Uhum. foco pelo Salvador ainda tem que ser maior por tudo o que tu já explicaste até agora. Sentem receio de falhar na atenção às meninas? Olha, nós nunca sentimos esse receio relativamente a elas, porque eu acho que sempre cada um deles é tão respeitado na sua individualidade que, porque o Salvador também nos trouxe isso, tornou-nos muito melhores pessoas, pessoas muito mais empáticas, pessoas com uma aceitação muito maior e, portanto, nós com as nossas filhas também temos essa tendência de individualizá-las. Cada uma é diferente da outra. A Bendita, que é a mais velha das meninas, tem uma consciência sobre a família e sobre o irmão, muito maternalista, muito eu protejo-te, Uhum. eu ajudo-te, eu faço, pronto. E houve ali uma certa altura que tivemos que pôr ali um travão e dizer: atenção, que eu sou a mãe, há um pai e tu és irmã.
irmã só, e brincas com o teu irmão, e brincas com as tuas irmãs, és responsável por eles todos, não é só pelo teu irmão. Portanto, brinca, vai brincar com as tuas amigas. Isso aconteceu quando ele foi para a escola delas. Portanto, ela viveu ali aqueles primeiros tempos muito, onde é que anda o meu irmão? E eu estou a ouvir o meu irmão, e eu, porque ele é muito verbalizador com conversas de desenhos animados. Ele reproduz todas as conversas dos desenhos animados que houve. Por exemplo, imaginemos esta frase que ele ouve, acho que é no Ruka, que é Teresa, Teresa, onde estás? Ou riscas, onde estás? E o Teresa é outra coisa, ou vais à frente, ou qualquer coisa assim do género. E ele verbaliza isto o dia todo, tudo misturado, Mickeys, Noddies, Rucas, tudo o que ele gosta de ver. Agora é o Tom Sawyer, também diz muitas coisas do Tom Sawyer, e portanto é audível a nível da escola, porque ele não fala baixinho, e então ouve-se, e elas andavam sempre, especialmente a Benedita, pronto. E depois a parte comportamental dela, ela sempre foi uma miúda muito de me enfrentar, mais a mim, de me enfrentar, de ser desafiadora, pronto. E nós sempre tentámos também, não era isolá-la, mas tentarmos, na sua individualidade, perceber que ok, a Medita, mesmo que não queira, ou mesmo que nós não queiramos, ela assume uma postura com o irmão que não é fácil para uma criança de 2 anos, ou de 2 anos e meio, que é a diferença que eles têm de idades, ter como percepção, não é? Portanto, elas sabem que o irmão é diferente, não me questionam sobre isso, mas a, a postura delas relativamente a ele é sempre de proteção. Sempre de proteção, elas veem onde é que está o irmão e tal. Agora, relativamente a todas as outras, a Terezinha é uma menina mais doce, mais meiguinha, mais caladinha, quase não se dá por ela, muito dengosa e enrola-se a nós e tal, e ao Salvador também, mesma coisa. E a Mariazinha é um trovão, pronto, veio com tudo, veio com a mistura de todos, pai, mãe, irmãos, tudo, e é assim uma bomba explosiva, era aquela que estava aqui a fazer-vos adeus, toda a hora. É que entrou e estou aqui. Estou aqui, Maravilhoso. agora não sai daqui porque já encontrei a minha mãe e pronto, e vou arruinar a vossa conversa. Que maravilha! Ela tinha um ar tão. Aquela malandrice doce. É mesmo, ela é mesmo essa malandrice. E então, o que é que basicamente nós conseguimos, ou que temos mais ou menos instituído, é que todos eles têm um dia de filho único, que pode ser correto ou não ser correto, mas para a nossa família é o que funciona, e portanto, todos eles têm o dia de filho único, normalmente associado a uma consulta ou qualquer coisa assim do género, A para não aproveitar? estarem. Sim, para não faltarem em vão à escola, não é? Porque agora todos eles, à exceção da Mariazinha, têm escola obrigatória e, portanto, fazemos sempre estas. Fica sempre prejudicado aquele que está mais saudável, não é? E que não tem tantas coisas. Porque às vezes queixam-se, eu não posso ir cá doente, a Terezinha, que tem menos coisas, mas assim, oh mãe, eu ainda nunca fui, Acho que hoje sinto uma dorzinha. eu não posso ir ao médico hoje contigo. Então é muito engraçado, porque depois também acabamos por viver isto de uma maneira muito descontraída e brincalhona e tal, pronto, e depois lá dizemos, às vezes eu mando mensagem à professora, assim, olha, a Benedita ou a Teresa, será que dá para faltar, porque eu estou a sentir que estão a precisar um bocadinho mais de mim individualmente e tal, e tem sido tudo muito tranquilo, feito nessa base também da equipa, não é, de eles perceberem que também nós, e nesse aspecto também, eu às vezes digo, temos tido muita sorte, mas na verdade, aquilo, quando eu digo, também me chamam logo a atenção relativamente a isso, que não é sorte, é uma construção. E que se nós damos, as outras pessoas também nos dão, não é? E percebem que a nossa realidade é cheia de coisas, é muito intensa, toda a nossa vivência é toda muito intensa e, portanto, acho que também não há ninguém que fique indiferente, não só pela parte inspiracional e tudo mais, mas que fique solidário um bocadinho connosco, com a nossa causa e que nos tente facilitar também aquilo que é a nossa dinâmica familiar. E acho que todos eles têm o seu colo, o seu espaço, desde o Salvador até à Mariazinha, todos têm o seu espaço.
Com o Salvador, não é que ele tenha mais ou menos atenção, as preocupações são diferentes pelas decisões que temos que tomar. Mas, por exemplo, relativamente ao Salvador, e há uma coisa que eu levo para a vida de um terapeuta, um psicólogo que trabalhou com ele, a quem eu agradeço do fundo do coração de ter dito aquilo, porque às vezes eu, naquela ânsia de fazer, esquecia-me e nunca faltou colo ao meu filho, mas houve muito tempo em que eu só executava. E tivemos um momento em que nos proporcionaram estarmos juntos os dois e nessa simbiose de filho único, e agora estás e podes, faz o que quiseres com ele. E eu só trabalhei, mas quer dizer, eu não trabalho com o meu filho Claro, como terapeuta, não é? Trabalho sempre em carinho, em colo, em claro, mimo, em tudo, não claro. é? Enrolada a ele, e beijinhos e coisas, estimulação, mas tudo muito carinhosamente, muito fisicamente, ao limite que ele permite, mas houve algum tempo em que eu tive muito focada no trabalho e que a parte do colo, de só colo, Não sem lhe está. pedir nada, não era possível ou não estava tão presente. E ele deu-me um grande abanão e por isso lhe agradeço, porque no fim da sessão ele disse: Andréia, foste brilhante. E eu toda contente, né? Toda inchada, pá, fui brilhante. Um técnico a dizer para uma mãe, não é? Apesar de ser enfermeira, mas não sou terapeuta, que fui brilhante, estava ali toda, pá, fogo, isto foi espetacular mesmo, trabalhei mesmo forte, até que ele depois me deu, pá, o soco, né? Eu disse, olha, mas não te esqueças que também és mãe. Aí aquilo ficou, aí fui ao chão, mas levantei-me logo a seguir. Mas fiquei ali 3 segundos no chão e eu, poças, e pronto, e é para a vida. E isto tudo é um processo, é tudo um processo, uma aprendizagem, e elas, enquanto filhas, também vão aprendendo com isto tudo, porque elas acompanham-me, e veem o irmão a trabalhar e também estão presentes, não entram, na maioria das sessões, ou agora não entram mesmo, porque ele fica muito agitado com a presença delas, com a minha é indiferente, mas com a delas ele fica muito agitado, e elas depois querem é brincar, interagir, e pronto, Claro. e acaba por não ser proveitoso num contexto de terapia. Agora, em contexto de família, elas são o melhor do mundo para o irmão. E Andrei, pergunto, nomeadamente para a mais velha, tiveram de explicar ou é algo que naturalmente elas compreendem e passam a gerir e a construir a relação com o irmão, sabendo dessa circunstância? Sim, olha, elas, eu acho que nesse aspecto temos vantagem relativamente a algumas famílias em que os filhos autistas são segundos, portanto, ou os mais novos. Portanto, Salvador foi o primeiro. E sendo o primeiro, ele sempre existiu antes de todas as outras. Elas não se lembram do irmão sem ele ser assim. Claro. Portanto, nem ele nunca mudou. Por isso, como elas já vieram da acréscimo, não tiveram outro remédio se não aceitar o que já havia, não é? Porque não dá para devolver. E não dá para dizer, olha, eu vi errada, quero ir para outra família. Exato. Não me E explicaram então, isto antes. é isso. Se eu soubesse que era assim, não Também é o dá. bom deles virem a não falar, não é? Eles não reclamam, eles só choram, deve ser cocó. Se calhar se eles a reclamar, eu não quero estar aqui. É isso, é isso. É isso, às tantas ela era muito implicativa e muito chorona também, e pronto, porque tinha percebido que tinha calhado na família errada e eu não percebi. Às tantas, olha, bem pensado, não tinha pensado nessas coisas. Às tantas não era xixi nem cocô, era mesmo desconforto da família. Ah, muito bom. Elas, olha, eu acho que elas inevitavelmente, elas percebem que o irmão é diferente, tem características diferentes das delas, mas elas aceitam tudo com muita normalidade. Há algumas alturas em que elas realmente querem fazer algumas coisas e que nós explicamos que não é possível porque o humano tem as suas características e não podemos fazer algumas coisas que possam destabilizá-lo. Elas ficam tristes nesse momento, mas logo depressa percebem, imediatamente percebem que há coisas que elas também fazem que ele não faz. E, portanto, se há coisas que elas fazem que ele não faz, também tem que respeitar quando é a altura dele não fazer e elas também não fazerem. Portanto,
há todo um jogo que vamos sempre falando com elas, não necessariamente relativamente à condição dele, mas em casa não é um tema que falemos. Quando é que isso acontece? Mais vezes é quando eu lanço aquela caixinha de perguntas abertas à minha comunidade do Instagram e digo, aproveitem e coloquem questões às crianças, que elas respondem. Pronto, para o Salvador não costumam colocar muitas questões, porque a resposta dele também é sempre muito mínima, mas para as irmãs essa é uma das curiosidades, se elas não pensam ou não falam sobre isso. Pronto, eu acho que é tudo tão natural que elas acabam por não falar no tema. No tema, elas falam, olha, o mano está agitado, ou até a mais pequenina, às vezes vem-me dizer, mãe, o mano ainda não tomou o seu remédio. Não tomou o seu remédio. Eu acho que ele está muito agitado porque ele ainda não tomou o seu remédio. E, portanto, tudo isto é tão natural como algum de nós usar uma muleta para sempre, para a vida. E, portanto, já fazia parte. E então, elas não questionam muito sobre isso. Só estas circunstâncias em que existe alguma coisa que elas querem muito fazer e que não é possível pelas características do irmão, mas pronto, como eu já expliquei, dá sempre para dar a volta. Quando eu abro essa caixinha, as pessoas perguntam isso e por acaso até foi um dos meus posts em último agora em Reels, que foi uma pergunta de uma pessoa a perguntar se quando o irmão crescesse, acho que era assim, quando o irmão crescesse, se não se a Benedita pensava tomar conta dele ou qualquer coisa assim do género. E acho que foi mais ou menos isso. Eu agora também já nem. É tantas coisas a acontecerem que até me esqueço de algumas. E eu gravei direto, não gravei com edição nenhuma, não, nada. Não falei com ela antes. Eu li-lhe a pergunta virada para mim, ela não leu, virei o telefone para mim, li-lhe a pergunta e virei o telefone para ela. E ela respondeu que o irmão ia crescer e pronto, ela não sabia o futuro, mas que se calhar ele ia até ter uma namorada e que até podia casar e ter a sua casa e as suas coisas. E pronto, isso não era um assunto que a preocupasse e que não era nada de especial para ela. E depois calou-se, deve ter pensado no que disse, e assim, em frações de segundos, voltou a dizer: Mas se ele precisar de mim, eu vou estar lá sempre. Pronto, e depois isto é uma coisa que desmancha uma mãe, né? Exato. Uma mãe, um pai, uma família. Porque, pronto, ouvir isto de um filho sobre outro filho que pode eventualmente precisar de alguma ajuda ou não, porque esse é o nosso maior objetivo também de vida com ele, não é? A parte da inclusão é do mundo. A parte dele é que ele seja o máximo autónomo possível e independente e que consiga fazer a sua vida com a ajuda que for necessária ou sem ajuda nenhuma, porque nós não sabemos o futuro, como ela diz, não é? E por falar em futuro, nós lemos uma publicação vossa em que diz exatamente isso. O futuro é um tema raramente abordado. E o presente é o que mais importa, porque é quando podem fazer realmente a diferença. Sim. Olha, o futuro, como eu já disse atrás, o Helder, é aquela pessoa que pensa só no hoje. E claro que também pensa no amanhã, mas com coisas muito básicas, nada de futuro, agora vamos ser velhinhos, ou nada disso. Ele pensa que agora, pronto, agora temos é que viver. Eu, ligada a esta questão da maternidade e ligada especificamente ao Salvador, o futuro não é uma coisa que me assuste, mesmo nada, zero. E digo isto, e sempre que me perguntam relativamente ao futuro, também a ver com esse post, eu digo isto mesmo de coração aberto. O futuro não é uma coisa que me inquiete. Quando eu ficar velhinha, quando eu já não conseguir cuidar, o Salvador teve todas as ferramentas e mais algumas para poder ter uma vida como outra pessoa qualquer. E por isso é que o presente é tão importante, porque é neste presente que eu posso fazer com que isso aconteça. Portanto, o ontem eu já não tenho forma de ir lá buscar nada nem fazer nada. Portanto, hoje é a única solução que nós temos. É a única forma. O amanhã eu não sei como é que vai ser, porque eu não posso pensar no futuro só quando eu for velhinha e não conseguir cuidar. E se me acontecer alguma coisa agora? Claro. Se me acontecer alguma coisa agora, o Salvador tem 11 anos, mas tem 11 anos, como qualquer outra criança com 11 anos, também não conseguiria ficar sozinho, não é? Portanto, eu acho que é um bocadinho à semelhança dos outros miúdos, tentarmos
perceber, então, mas outra criança com 11 anos também faria alguma coisa. E relativamente ao futuro a longo prazo, é neste momento que eu tenho que fazer e que preparar esse futuro. E é isso que nós fazemos diariamente. E é por isso também que temos estes filhos e que achamos tão importante que eles tenham uns aos outros, não só o Salvador com as irmãs. Ter as irmãs, como as irmãs terem o Salvador, é fundamental, porque elas são pessoas melhores, são pessoas mais empáticas, são pessoas mais atentas ao outro, e eu tenho a certeza que elas vão ser pessoas incríveis no seu futuro. E é isso que nós também estamos a tentar preparar, e é isso que tentamos sempre no dia a dia, não só com ele, mas também com elas. Querida Andreia, como a mim o papel de fazer a última pergunta. E a última pergunta é um bocadinho um pedido quase de um call, de umas palavras para quem nos esteja a ouvir e esteja a passar pela mesma situação, esteja a conhecer o desafio do autismo. O importante mesmo é pensar que é apenas uma parte e ir construindo aos poucos aquela atitude com que começámos a nossa conversa, autismo, e Sim, depois. sim, É por aí que passa. sim. É por aí, é exatamente por aí que passa. E o nome foi mesmo por aí. Podia ter dois entendimentos, que é autismo e depois, agora o que é que eu vou fazer, não Exato. é? A minha vida, o que é que eu vou fazer a tudo isto? Agora tenho esta circunstância em mãos e o que é que eu faço? E também autismo e depois como em o encolhendo de ombros. Ok, então e agora? Pronto, não se passa nada, vamos fazer, vamos acontecer, não é? Podia ter esses dois entendimentos e por isso é que eu escolhi esse nome, que achei que era perfeito até para nós, mesmo na altura, quando o decidi. Aquilo que eu digo sempre em jeito de remate é que, e aquilo que eu quero e que eu sinto mesmo do fundo do meu coração é que ninguém se sinta sozinho, porque esta viagem feita de forma solitária, isolada, é muito difícil, porque nós estarmos rodeados de pessoas boas, de boas energias, de podermos partilhar, de não termos vergonha, de irmos à frente, de, hum, de podermos fazer equipas com tudo o que nos aparece e que possamos tirar proveito, entre aspas, não é com a intenção, mas Aproveito. tirar um proveito bom das circunstâncias, eu acho que é por aí o caminho e que também se deixem com que as pessoas se aproximem, porque há muitos pais e mães, pais, mães, falo no geral, que depois de um diagnóstico se fecham no seu casulo, fecham a sua concha, e agora o que é que fazemos, o que é que não comunicamos, não aparecemos porque temos vergonha ou porque o filho não se comporta de determinada maneira, e aquilo que eu posso dizer seguramente a todas as pessoas, isto acontece com a maior parte das pessoas que depois se abre, que deixa abrir essa concha, que os nossos filhos são a coisa mais importante para a triagem daquilo que é importante para a nossa vida. E mesmo de coração, o Salvador ajudou-nos a ter as melhores pessoas connosco, sempre. Porque as pessoas que aceitam as características do meu filho aceitam inevitavelmente a nossa família, aceitam inevitavelmente os nossos outros filhos, e portanto foi só bom para nós. E ensinou-nos muito, muito, muito. Quando temos o diagnóstico, a maior parte das pessoas fica perdida, fica agora o que é que eu vou fazer, agora não sei o caminho, e aquilo que eu quero que sempre percebam e que sintam é que nunca vão ficar sozinhos ou que não se sintam sozinhos, porque há muitas pessoas a passarem pela mesma coisa. Procurem, às vezes o Google não é muito amigo porque, pronto, direciona para sítios que não são os melhores, mas procurem no Instagram, se nos ouvirem, peçam-me ajuda, falem comigo, o meu número de telefone pessoal está na minha página, o meu e-mail, está tudo escancarado, porque eu não quero que alguém tente contactar comigo ou tente falar comigo ou tenha alguma dificuldade com alguma questão e não consiga chegar até mim. E digo até mim, como digo a outras pessoas que possam também ser inspiração nesta área e, e, e que também possam responder a perguntas e a questões, mas não se sintam nunca sozinhos e procurem sempre ajuda. E se numa fase em que ainda não há diagnóstico, também existe muita procura relativamente a isso,
que me chegam pais nessa circunstância, ainda não sabemos, mas estamos muito aflitos. E aquilo que eu lhes digo sempre é que seja o que for, o filho é um filho. Um filho não deixa de ser um filho e, portanto, só faz sentido as coisas mudarem a nível de trabalho, porque de resto, tudo o resto se mantém, tudo o resto. Depois, mais para a direita, mais para a esquerda, as coisas vão acontecer. E muito daquilo que são os nossos filhos e aquilo que é a nossa vida tem a ver com a nossa postura, com a forma como nós encaramos as coisas e como levamos as coisas. É claro que, pronto, há famílias e famílias e nós percebemos que, por exemplo, relativamente a carências económicas, é difícil manter terapias para este tipo de crianças, não têm as mesmas oportunidades de pessoas que possam pagar terapias no privado, percebo isso tudo, mas nunca fiquem com dúvidas, nunca deixem de questionar, procurem sempre ajuda e nunca duvidem daquilo que sente um coração de uma mãe ou de um pai. Querida Andreia, pronto, aliás, esta última resposta até me deixou com as lágrimas nos olhos, porque eu queria muito terminar esta conversa a dizer-te obrigada. Sim, a vossa família é uma inspiração e nós ficamos muito mais sensíveis para estas questões relacionadas, nomeadamente com a área do espectro do autismo, porque temos uma família muito próxima, que admiramos muito e que passa por esse desafio, neste caso há 19 anos, e que nos deixou realmente a pensar muito sobre isto e sobre o valor, a coragem. É só amor, mas é muita força e é muita inspiração também. Por isso, é terminar dizendo assim: sim, as vossas famílias são para nós uma grande inspiração. Muito obrigada por isso. Muito obrigada. Não é? Olha, eu é que agradeço e pronto, e também assim termino com a voz um bocadinho Mas isto é bom embargada, para as por audiências. terminar a chorar, não é? Ai, pronto, olha, nem sei muito bem o que dizer, mas fico muito feliz por podermos ser úteis, com aquilo que é a realidade da nossa família e por podermos, com a nossa vivência diária, que é simples, podermos inspirar outras pessoas e eu, com a minha página mais diretamente, conseguir encaminhar, dar um rumo, organizar ideias, fazer explicações a pais e mães que se possam sentir mais perdidos e isso acontece diariamente e portanto isso para mim, enquanto mãe, enquanto pessoa e enquanto profissional de saúde é uma coisa que me deixa mesmo muito, muito, muito feliz e realizada porque também é o meu propósito, não é? Não falámos em propósito de vida, mas eu acho que também passa muito por aí e nisso eu tenho que agradecer muito ao meu filho também me ter mostrado que há coisas que não valem mesmo nada a pena a gente estar preocupados. Obrigada por esse call, querida Andreia. Obrigada. Obrigada eu, André e Ana. Só podemos mesmo agradecer à Andreia por esta partilha tão bonita, tão transparente e tão cheia de todos os lados de uma mesma moeda. Sentimos que entramos em casa e na vida desta família e que fomos recebidos de braços abertos. E sentimos que o autismo é mesmo só uma característica do Salvador, que são uma família onde todas as peças fazem falta e encaixam. Sentimos literalmente e com esta entoação autismo e depois. Ao falarmos com quem vive as realidades, conseguimos perceber o quão importante é nós, pais, tentarmos garantir que os nossos filhos percebam a amplitude da diversidade humana e que saibam lidar, respeitar e admirar. Voltamos à tal palavra, a empatia. E também saímos fãs desta família. Aliás, ainda hoje, muito tempo depois de gravarmos esta conversa e olhando, por exemplo, para as nossas manhãs, ainda damos por nós a pensar: uau, nós somos péssimos, não nascemos mesmo para isto. Com uma, perdemos-nos, esquecemos sempre de alguma coisa, há sempre um desespero qualquer. Imagina com mais. Imagina, já tínhamos de acordar a essas 5h30 para assegurar tudo. Acho que dava tempo. Melhor ainda, não dormir, porque com mais do que um, eles até deveriam ir acordando à vez. Mas dormes agora? Pior ainda, não é? Temos de pensar, e já chegamos a esta conclusão, que o problema é mesmo fechar os olhos, por isso... Por isso, ficamos quietinhos com uma. Temos fé que aprenda a partilhar com a vida, com os amigos, e nós vamos continuar a aprender com os nossos convidados. Já sabem, as conversas estão todas nas plataformas habituais. Isso mesmo, e como já perceberam, estamos convictos de que a Amélia, intensa e arrebatadora, continuará a assumir sozinha o papel de CEO implacável destes pais à experiência.